Olá, companheiros do Grupo Espírita Luz de Verdade. Estamos aqui para mais um bate-papo virtual a respeito do capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade não há salvação. Nós vamos estudar os itens 8 e 9, que falam: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Rogamos a Deus que nos ampare, nos auxilie, que os bons espíritos nos ajudem nessa empreitada de conversarmos em alto nível a respeito dos postulados da doutrina dos espíritos. Na semana passada nós falamos, baseados na epístola de Paulo, sobre a necessidade da caridade segundo São Paulo. E nós focalizamos muito a caridade não só para com o próximo, mas para conosco mesmo, já que precisamos também da caridade. E para que exerçamos a caridade com os outros, é preciso que exerçamos a caridade também para conosco. Porque muitas das vezes nós somos severos demais conosco, não temos a caridade de nos aceitar, não nos acomodar, nos aceitar da maneira como ainda somos, mas que pretendemos deixar de ser. Então é importante que a caridade se exerça em todos os campos, conosco e para com o próximo também. E hoje, Kardec fala no item 8 e 9, sobre fora da verdade não há salvação e fora da igreja não há salvação. Chico Xavier, em algum momento, numa de suas declarações, ele disse que se Kardec colocasse fora do espiritismo não há salvação, ele teria dificuldade de aderir ou de entender a doutrina espírita como uma doutrina consoladora e universalista, né? Porque e na verdade, o que ele diz tem muita razão de ser, porque esses dois princípios que nós falamos, fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação, são duas colocações que ferem esse princípio da universalidade, né? Já que coloca restrito a dois campos, só aquelas pessoas que raciocinam naquele dogma que estariam aptos e habilitados a adquirir a salvação. Se não, vejamos, fora da igreja não há salvação. Queria dizer o quê? Que embora todos fizéssemos a caridade, fôssemos boas pessoas, bons elementos, boas criaturas, se não aderíssemos àquele culto em específico, não alcançaríamos a salvação, né? Sendo isso uma forma exclusivista de reservar a salvação somente àquelas pessoas que são filiadas àqueles dogmas, àqueles princípios religiosos. E quando fala fora da verdade não há salvação, a gente pergunta: o que é a verdade? Quem está realmente de posse da verdade? Porque a verdade varia de sentimento para sentimento, de pessoa para pessoa, dependendo do seu grau de evolução, do seu grau espiritual. É por isso que quando Kardec coloca fora da caridade não há salvação, ele une todos os princípios. Tanto faz se você tenha religião tal, religião X, ou nem que não tenha religião. Mas se você raciocina e você age de uma forma altruística, uma forma de beneficiar, ter sempre na sua mente os interesses de outras pessoas, de outras criaturas da humanidade, você está cumprindo o que se espera de um verdadeiro cristão, de uma criatura de Deus. Não importa a religião que você processa, ou volto a repetir, nem que você não a tenha. A verdade, o que mais importa, é o seu procedimento. Isso causa algum espanto, porque até bem pouco tempo atrás, algumas religiões diziam que era somente você aceitando esse ou aquele princípio que você estaria salvo, independente das suas obras, né? E, graças a Deus, essa realidade vem mudando. As pessoas hoje já não apregoam que basta você aceitar. Ou essa aceitação, ela tem um sentido muito amplo. Você aceitar Jesus ou aceitar Deus na sua vida não significa apenas o fato de crer, mas o fato de você agir, reagir e atuar na sua vida tendo esses princípios, Deus ou Jesus, como sendo o seu modelo, ou então o seu objetivo a alcançar, ou aquele a quem você deve obediência, resignação e, sobretudo, satisfação dos seus atos. Nesse sentido, as pessoas
apregoavam que bastava você crer. E nós repetimos, falamos na semana passada e repetimos agora, que o apóstolo Tiago disse, né, que mostre-me a tua fé que eu te mostro a minha obra, porque a fé sem obras é morta, né? Mostra a tua fé que eu te mostro as minhas obras, porque a fé sem obras é morta. Então, de nada adianta a pessoa crer e continuar na inércia, na preguiça ou na acomodação, achando que o céu vai resolver todas as situações, que Deus dará resposta a todas as suas indagações sem que ele faça por onde trabalhar em prol dele e em prol do próprio também. Então, na verdade, esse fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação, principalmente se tratando do nosso caso como espíritas, ele não tem nenhum sentido, né? Já que nós não pretendemos que a salvação se dê somente nas fileiras espíritas. A salvação, que também é um princípio discutido, porque a salvação que se diz, que normalmente se apregou aquela salvação de que você está condenado ou salvo ao final da sua encarnação, o que para nós espíritas não é verdade, né? Que ninguém será condenado, todos nós seremos salvos, não numa encarnação, em 2 ou 3 encarnações, mas em várias encarnações, de acordo com o progresso que formos adquiridos, alcançaremos essa salvação, que para nós espíritas é a perfeição, em curto ou maior tempo, dependendo da nossa atuação enquanto encarnados, né? Das nossas obras, das obras que realizamos. Então, essa salvação para nós espíritas é o atingimento da meta de perfeição, ela se dará, né, repetindo, a curto prazo ou a longuíssimo prazo, dependendo da nossa atuação enquanto encarnados, enquanto criaturas de bem. Então, nós precisamos adquirir e batalhar por essa salvação no nosso dia a dia, no trato com os nossos companheiros, no nosso dia a dia, dando testemunho da doutrina que age em nossos corações. Mas jamais pretendemos que a salvação só se dê dentro das fileiras espíritas, ou também que só a doutrina espírita tenha a verdade. Na verdade, essa pretensa verdade, Deus não revela a um grupo específico a sua verdade, os seus mandamentos. Os mandamentos estão aí gratuitamente franqueados a quem quer que seja, independente de religião. Agora, para entender esses mandamentos, a aplicação deles, como se dá, aí sim a religião vai ajudar a mostrar qual é a aplicação daquele mandamento. Só nós seguimos de acordo com a nossa interpretação e de acordo com o nosso coração o desenvolvimento desses mandamentos. E Jesus foi bem claro, né? Quando ele, no seu apostolado, quando todas as indagações que foram feitas foram respondidas de maneira clara. Vejamos, pois, a parábola do bom samaritano, quando alguém indaga quem é o meu próximo, né? E ele diz que alguém se encontrara à beira da estrada ferido, presa de salteadores. E passou um sacerdote e ignorou aquela situação e foi em frente. Passou um levita e fez a mesma coisa. E por aí se sucederam várias classes religiosas que passaram ao largo. Sendo que um samaritano que não tinha religião e era abominado pela sociedade da época, conduído por aquela situação, recolheu, colocou no seu cavalo, levou a uma hospedaria, recompensou o estaleiro, o dono da estalagem, e disse para ele o seguinte: olha, envia todos os esforços no socorro a esse que está ferido. Se a quantia que eu lhe dei não for suficiente, na volta restituirei tudo que tenha gasto a mais. Então Jesus pergunta: quem é o meu próximo? Quem agiu com amor ao próximo? O samaritano. Então Jesus fala assim: então façais a mesma coisa. Então, para nós, sempre o nosso próximo é aquele que necessita de ajuda, necessita do nosso socorro, do nosso auxílio, sem que ele precise pedir por isso. Porque muitas das vezes nós falamos, fulano estava de ajuda, mas também não falou nada, mas às vezes, as pessoas têm certos escrúpulos em pedir ajuda. Então, é preciso que a gente continue atento às necessidades, tanto às nossas necessidades,
quanto às necessidades daqueles que nos cercam. Aquele companheiro que não vai à casa espírita, não nesse momento, que nesse momento a casa espírita está fechada, mas no movimento normal da casa espírita, aquele companheiro que há muito tempo não comparece, ou aquele amigo que a gente não vê há tempos, ou aquele parente que a gente não vê, procuremos saber como ele está. Vamos estar sempre atentos, de antena ligada às necessidades do próximo, porque é dessa forma, auxiliando o próximo, a que ele possa também atingir como nós a perfeição que tantos buscamos, é que nós vamos chegar à nossa perfeição e à felicidade tão esperadas. Obrigado a todos.